Boa noite. Toda chique, gente. Fala pessoal, estão me ouvindo? Sim. O Júnior tá mutado, teu microfone. Tá mudo, Júnior. Cláudio me conseguiu pra cabeça, não me dá pra conseguir.
Já começou. Só esperar o Fauzi subir, já vou abrir, tá? Acho que o Fausenberg tá caindo, né? Acredito Tá que normal sim. para vocês? Eu vou iniciar o jornal, tá bom? Tá. Boa noite. São 20h05 aqui em Manaus. Hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Está no ar o Jornal Suprema Direita. Eu sou Jéssica Salam e os comentaristas de hoje são Ageu Pontes, Sebastião Júnior e Fausenberg. E os destaques do dia são: o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva diz que todos terão que aceitar os resultados das urnas. E o segundo destaque é: Twitter abre canal para denunciar fake news. O terceiro destaque do dia: governo de São Paulo ameaça denunciar pais que não vacinaram os filhos ao Conselho Tutelar. Covid-19. 76% dos internados em hospitais de São Paulo não têm vacinação completa. Infectologista avalia panorama da saúde e fala em pandemia entre os não imunizados. Segundo infectologista, quem não se vacina prejudica toda a sociedade. Vamos ouvir os comentários de Ageu Pontes. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Júnior. Boa noite. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de estar participando com vocês no jornal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Só para confirmar. Cara, em relação ao Covid-19, aí 76% dos internados em hospitais não têm a vacinação completa. Falta um número aí. Eu acho que quase ninguém percebeu isso, mas quem tem a segunda dose está em maior número de internação do que quem tem a primeira. Eu não sei qual é o segredo. E eu não sei se vai aumentar para a terceira, né, em relação a isso. Mas a grande questão que a gente vê aí é que a vacina, literalmente,
tá? Não discordando de quem acredite nela, mas ela não funciona. Então eu acho um desperdício aí, tanto de dinheiro quanto de tempo, ficar trabalhando em cima dessa imunização, principalmente no nosso país. Vamos ouvir agora os comentários de Sebastião Júnior. Bom, o primeiro tema mesmo, só para recapitular. Sim. Covid-19. 76% dos internados em Hospital de São Paulo não têm vacinação completa. Infectologista avalia panorama da saúde e fala em pandemia entre os não imunizados. Segundo infectologista, quem não se vacina prejudica toda a sociedade. É igual, esses dias atrás, né, o João Dória falou que a população adulta, né, dos vacinados, eles estavam, 100% dos adultos estavam vacinados, né, mas, de acordo com a doutora, né, eu esqueci o nome, da doutora, mas chegaram a questionar que a maioria, que apenas tinham não vacinados internados, né, então, chegou um ponto das pessoas argumentar quem estava mentindo ali, né? A doutora ou o próprio Dória, né? Entendeu? Então, assim, hoje tem muitas informações, a gente não tem certas informações, como o próprio Agil falou, eu vejo, assim, que a nova dose, né, saiu agora, antigamente, né, o presidente era questionado por falar do spray, né, em combate, né, a pandemia. E ele foi criticado pelas redes sociais. Quando foi esse mês, o próprio presidente, né, ele percebeu que tinha, eles não deram voz ao presidente falando que ele já tinha falado sobre isso, né? Eles colocaram ainda que o spray da Finlândia, ele combate a todas as variantes, enquanto as vacinas não combatem a nova variante, que ela não é tão eficiente como a nova variante. É como o próprio Ageu disse, as vacinas elas têm que ser criticadas, elas têm que ser analisadas, né? Nós, assim, a minha referência é sobre o que eu leio, né, no site de jornais médicos falando, mas assim, é aquele detalhe. Consulte o seu médico, avalie as alternativas, entre para falar sobre o assunto com profissionais mesmos na área, né? Entendeu? Mas assim, existem as informações e eu também fico confuso na hora que alguém fala que tem 100% vacinados, aí depois lança uma notícia que, não, no hospital não estava apenas os vacinados, né? Só tava os vacinados, os não vacinados lá, né? Existe uma falta de coerência nas informações, eu fico meio confuso também, em relação a muita coisa, né? Porque eles não dão autonomia aos médicos, né? E eles que são as sentinelas longe da sociedade para proteger a população em plena pandemia, e está faltando isso hoje, né? Escutar mais quem deveríamos escutar e não, né, notícias de pessoas que falam o que acham por aí e saem soltando, por exemplo, notícias que a gente nem entende, né? E não deixam criticar a bula, não deixa avaliar um médico, procurar uma consulta com um médico, né? Eles criticam isso, não deixa usarem alternativas de medicamento. E quando surge uma nova, tá aí, né? O presidente falou que o spray, né, poderia ser milagroso, e tá aí a Globo notificando que o spray combate as 8 variantes, né? Vou passar para o Paulo. Ele está travado, Pausenberg? Eu acho que ele travou. Então, vamos para a próxima notícia. Restaurantes da cidade de São Paulo passarão a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida é opcional, mas já está sendo adotada por alguns estabelecimentos devido ao aumento de casos da doença na capital. Vamos ouvir a opinião do Ageu Pontes. Vamos lá, em relação ao restaurante, eu estava até lembrando aqui de uma situação que eu passei aqui em Manaus. Saí com um grupo de amigos, fomos almoçar.
éramos mais ou menos em número de 20 pessoas. Fomos em um restaurante e, por incrível que pareça, eles solicitaram os nossos cartões de vacinas. Só que, na prática, não funciona. Empresário nenhum não vai querer perder dinheiro. O que tinha no nosso meio era 2 cartões e o resto não tinha. Ninguém se vacinou. Então, eles liberaram a gente com a desculpa de que ali eles iam abrir uma exceção. Mas na prática mesmo não funciona. Ninguém vai querer perder dinheiro, como eu disse. E já teve casos, inclusive foi em São Paulo, de uma pessoa ser impedida de comer sentada porque não tinha tomado a vacina. Ela teve que comer em pé, dentro do restaurante, mas não era permitida sentar em uma mesa por conta da vacina. Cara, eu acho isso de um imenso fascismo. Eles começam a implementar esse tipo de coisa, depois eles querem falar aonde você pode sentar, onde você pode beber, onde você pode comer. Eu espero que o povo, daqui em diante, não abra as portas para que aconteça no Brasil o que aconteceu na antiga União Soviética, na briga dos alemães com os judeus. Vamos ouvir a opinião de Fausenberg. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Juninho. Boa noite, Ageu Pontes. Boa noite, pessoal. Gente, primeiro, parabéns pela iniciativa. Agora, com relação às vacinas, gente, as enfermidades, elas existem no mundo há muito tempo, não é verdade? E com relação a essa pandemia, isso é profético, né? Tá lá na Bíblia. Essa pandemia não vai ser a única, virão outras que a gente espera, na realidade dos nossos governantes, é um pouco de responsabilidade. E na parte do governo federal não houve nenhum tipo de deslize e de irresponsabilidade nesse sentido. As pessoas desejaram tanto a existência da vacina, a vacina veio. Ultimamente saiu no próprio JN, Jornal Nacional, que há uma retidão de inúmeras vacinas. Para onde que foi o dinheiro que foi investido? Antes as pessoas queriam vacina, queriam porque queriam a tal da vacina, a vacina veio, aí agora as pessoas não querem se vacinarem. Aí agora há uma força mundial para que as pessoas se vacinem. É bíblico, é profético, está aí, você não vai comer, você não vai entrar em estabelecimento se você não se vacinar. É um total absurdo. Aí agora querem vacinar as crianças. Saiu em nota agora que a modelo lá, a Valentine, de 18 anos, morreu. Não foi comprovado se foi por conta das vacinas, mas ela já tinha vacinado a primeira e segunda dose. Então fica aí aquela reticência, não é verdade? É isso, por enquanto. Vamos ouvir a opinião de Sebastião Júnior. Bom, como a gente escuta aí, né? Será que eu tomando as 2 vacinas e tendo passaporte de vacina, não vou pegar Covid de novo? Eu não vou transmitir Covid de novo? Eu fico me questionando, fazendo esse questionamento, como qualquer pessoa comum, né? E a resposta é, você vai pegar Covid. A resposta é, as vacinas, não, elas diminuem, mas não são 100% com eficácias. Elas não combatem o coronavírus, apenas minimiza a situação. Mas qual que é a razão ali? A razão é controlar a sociedade, né? Nada mais do que controlar a sociedade, visando ali um enfraquecimento da sociedade, colocando a sociedade em medo para que ela não se questione, entendeu? Os bares e restaurantes já estão com meses, uma sequência de lockdowns sendo prejudicados. Então, tem hora que para eles não se sentirem mais prejudicados, eles tentam, acatam, né, essa coleira que eles colocam, né, nas pessoas, entendeu? Então, assim, se fosse como as outras vacinas que combatem mesmo o vírus, combatem mesmo as doenças, aí sim você não pega mais. Mas, infelizmente, está aí, né? Você pega, a gente tem que questionar, né? É como o próprio Daniel Lopes, né? Eu assisti hoje em live e falou assim, se você não tem pessoas que têm um vocabulário ou não têm ideias, você controla elas.
Para que você não seja controlado, você tem que ter suas ideias, você tem que ter questionamento, você tem que ter uma identidade própria para que você não seja controlado e não se torne mais um pela massa, né? Eu vejo isso, que as pessoas hoje elas estão aceitando mais fácil não ser questionado. Estão perdendo virtudes, que é a capacidade de inteligência, de interpretação, de convívio, né? Eu sei que a gente tem querer o bem do próximo, mas chega um momento em que a gente pensa em nós mesmos também. Existe aquele, a gente pensa nos dois, né? Tanto nós como nos outros. Mas chega um momento que a gente coloca também as nossas visões. Será que o risco é maior ou menor? Né? Imagina você, olha, vamos colocar uma situação aqui, vamos colocar um caso de situação. Imagina você tá no restaurante, aí você questiona uma pessoa, por que você não toma vacina? Você não vai poder entrar. Por que você não vai poder entrar? Às vezes a pessoa tem uma doença. Às vezes ela não pode falar a doença, porque ela pode colocar a vida particular dela em risco. Às vezes o emocional dela está abalado, pode prejudicar uma pessoa. Tem pessoas que tomam medicamento todos os dias para sobreviverem, né? Aí chega uma pessoa e fala, não, você tem que tomar vacina, né? Então você vê uma divergência em exatamente as pessoas quererem o bem dos outros e querer expor ainda mais a vida dos outros, né? No momento de até causar uma humilhação, né? Eu vejo aquelas reportagens das pessoas sendo separadas umas das outras porque estão pegando Covid, assim, como eu posso dizer assim, tirando de um lugar, né, reservado só para digamos, aqueles centros de pessoas contaminadas, né? Eles não estão tirando, não é ali na sua casa, na sua residência, eles estão tirando dali para você seja observado aquele ponto para estar ali. Ou seja, eu estou observando, eu estou de vigia para você, ou seja, perdeu a confiança nas pessoas hoje em dia, né? Perdeu toda essa capacidade de questionar, de confiança. Hoje em dia é a lei do controle social. É exatamente isso que eu vejo, né? E infelizmente a gente não cria pessoas pensantes, né? Como eles gostam de dizer dessa forma, né? A gente coloca, apenas estão colocando uma mordaça nas pessoas ao ponto delas não questionar nada, né? É apenas Vou só aceitar. fazer um adendo com relação às vacinas. Quando os países cogitavam o- a liberação da qualidade, todos os países esperavam a qualificação das vacinas. Essa é a realidade, que a Anvisa liberasse a qualidade das vacinas. Todos os países estavam esperando. Durante esse período, aqui no Brasil, morreu, em média, 700 mil pessoas. Não foram 700 milhões, como o ex-presidente Lula disse. Foram uma média de 700 mil pessoas, ok? Não foram 700 milhões. E enquanto as vacinas recebiam o selo de qualidade, essa foi a quantidade de pessoas que morreram aqui. E por conta disso, por conta, né, do desespero de todos os países esperando a cura para essa pandemia, aqui no Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu o apelido de genocida. Vamos deixar bem claro que o que ceifou a vida de, em média, 700 mil pessoas foi a Covid-19. Foram os vírus e as suas variações, que fique bem claro, tá bom, gente? Por enquanto é isso. Estados decidem encerrar o congelamento de ICMS de combustível. Por maioria de votos, os governadores estaduais decidiram encerrar o congelamento dos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis que vigorava desde novembro. A medida foi decidida dia 14 em reunião do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. Vamos ouvir o comentário de Fausenberg. Olha, com relação a esse assunto, eu corroboro com os governadores que eles consideram que o projeto, ou seja, ele só vai acalmar, esse projeto só vai acalmar temporariamente, ou seja, esse sobe e desce do percentual né, de quanto vamos pagar no diesel ou na gasolina. O desejo dos governadores, em nota, é a criação de um fundo para a estabilização dos preços dos combustíveis
que evitaria repasses ao consumidor e, ao mesmo tempo, bancaria eventuais prejuízos da Petrobras com a queda do preço internacional do petróleo e o dólar subirem. Então, eu concordo com isso, só não concordo com a parte do fundo, porque eu acho que essa coisa de fundo sempre dá viés para aquela coisa de, como é um fundo, tá lá, a gente vai lá e tira um pedacinho aqui, tira um pedacinho ali, mas eu acho que é uma boa ideia, um bom projeto. Acho que sanaria o sobe e desce do preço quando ele sobe internacionalmente, com o fundo realmente estabilizaria o preço do diesel e da gasolina. Por enquanto é isso. Vamos ouvir a opinião de Ageu Pontes. Em relação ao ICMS, eu sou um grande crítico. Eu acho que o Estado, não tenho certeza que o Estado rouba muito cidadão em questão de impostos. Acho que a gente concorda, todos nós concordamos com isso. Mas em relação ao ICMS, eu acredito que ele tem que ser trabalhado de outra forma, até do jeito aí que o amigo falou em cima, mas infelizmente a gente tem que continuar com a arrecadação. O Estado não pode parar, tendo ou não um imposto alto, tem que continuar, mas eu sou a favor aí de políticas de verdade que baixem aí, arrebentem o preço dos combustíveis, não só, porque o ICMS não vai só em cima do combustível, vai em cima de vários outros produtos, mas em relação a voltar à normalidade, encerrar o congelamento, eu sou a favor. Só fazer um adendo, por favor. Desculpa. Quando surgiu o aumento do preço da gasolina, que foi um boom no mundo inteiro, e todos os países subiram o preço dos combustíveis, não foi só no Brasil, isso é claro e evidente, saiu em vários jornais. Só que aqui no Brasil aconteceu algo surpreendente. O presidente Jair Messias Bolsonaro tirou os impostos do governo federal e deixou os senadores com a responsabilidade de também diminuírem os seus impostos. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Inclusive, essas medidas que estão aí são dos próprios senadores. Aqui no estado de São Paulo foi dessa forma, né? O João Dória mandou ver, não quis nem saber. E como em outros estados, né? É Brasil, né, gente? Fazer o quê? Vamos ouvir o Sebastião Júnior. Olá, minha gente. Falar sobre o preço da gasolina, especificamente sobre o ICMS, né? O ICMS é avaliado de acordo com o preço, né, da gasolina. Ele não é fixo, né? O presidente tem essa grande crítica porque o preço não é fixo. Enquanto o federal ele é fixo, né? O preço do ICMS do governo ele sobe. Se sobe o preço do petróleo, sobre o ICMS estadual, né? E já o federal, ele é fixo, ele não se mexe. Então, a grande crítica do presidente atual é não só diminuir o preço, mas como aplicar o preço fixo, né? Outras coisas também, como o Fausto falou, eu também sou a favor de algumas medidas, mas eu vou falar aqui que essa medida, né, foi sancionada pelo o governo do Piauí, né? O Wellington, o presidente o governador do Piauí, do Partido dos Trabalhadores, né? O PT. Segundo ele, só veio para arrecadar lucro para a Petrobras e não trazer benefícios à população. O que ele não enxerga é que falta estrutura física, estrutura tecnológica, estrutura de logística e estrutura, como eu posso falar, jurídica, que seria o monopólio da Petrobras. Nós não temos tecnologia para ter um refino de petróleo como deveria ser produzido no nosso país, dependemos de exportação, aonde nesse meio de transportação, durante esse tempo todo, houve um aumento nos containers, que são aquelas caixas que trazem o transporte de 4 mil, uma variação de 4 mil a 14 mil, por exemplo, uma daquilo na Ásia, tá entendendo? E você vê toda essa variação. Gente, e a geopolítica, se nós dependermos da tecnologia lá fora para a produção, nós dependemos da geopolítica. Foi o que o próprio Fauser falou. Nós estamos sujeitos não só ao aumento do dólar, mas também ao aumento do preço do barril.
né? O barril por dólar. Então, tudo isso reflete também no preço da gasolina atual. Então, assim, eu não vejo eu não vejo uma solução tão rápida, porque o brasileiro hoje tem a característica de ser muito mediático. Ele quer tudo na hora, mas assim, infelizmente no Brasil nós temos uma jurisdição, né, o monopólio da gasolina, né, da Petrobras, apesar que a Petrobras é uma empresa mista, né, mas tem que tudo passar pelo filtro da Petrobras, né, e está aí, né, a Petrobras e o petróleo, né, está sendo o preço da gasolina é atingido tanto como as políticas verdes, porque hoje nos Estados Unidos eles querem que a população dos Estados Unidos engula carros elétricos e não trazer uma solução. Chegou ao ponto de ter uma demanda e um choque, né? Essa demanda e oferta, né? Foi um choque elétrico, um choque, como eu posso dizer, para o mundo todo, né? Uma inflação do Brasil de 10%, a mais alta desde 2015, a inflação nos Estados Unidos com 39%, quer dizer, 7%, a mais alta em 39 anos, e na Alemanha com 30%, a mais alta houve um aumento de 30% na Alemanha da inflação, não sei a quantidade exata, mas foi um aumento de 30% na Alemanha, no valor durante 30 anos. Então, assim, a gente tá preso nessa geopolítica e é quase impossível. Tem que trazer tecnologia, ou seja, para cá, para refino, trabalhar na logística. Lembrando que o presidente tem projeto do marco ferroviário e sancionou agora, esse ano, a BR no mar, para ajudar tanto no transporte, como agora só precisa a tecnologia para aplicar dentro do país, para que ele seja autoprodutivo no refino, porque o Brasil produz o petróleo viscoso, né? Ou seja, pesado, né? Que o petróleo é pesado, enquanto a viscosidade baixa é produzido aqui, ele é refinado aqui, e a viscosidade alta, né, que é refinado lá fora, né, que a tecnologia aqui não é o suficiente para o petróleo pesado, né? É isso. Twitter abre canal para denunciar fake news. O Twitter comunicou nesta segunda-feira, dia 17, que o Brasil ampliou o cerco contra as fake news. Isso porque a Espanha e as Filipinas foram adicionadas à lista de países que testam uma opção para realizar denúncia de informações enganosas sobre a pandemia de Covid-19 e demais assuntos. Fausenberg. Olha, tá dando um pouco de delay, mas tá dando para entender. Eu sou um pouco radical com relação a fake news, tanto quanto o presidente. Eu acredito na liberdade em todos os níveis. Isso quer dizer liberdade do pensamento, da imprensa, liberdade, de fato. Então, eu acho que até no contar uma mentira, a pessoa tem que ter liberdade para mentir. A pessoa tem que ter liberdade, sim, para mentir. Gente, é o certo. Porque se perde a liberdade, como que a gente vai pôr qualidade nas nossas relações? Como que a gente vai construir alguma coisa ou ter liberdade até para investigar as próprias mentiras que o povo conta? A internet mesmo, muitas plataformas contam-se muitas mentiras. Ah, o Didi morreu, você vai ver lá o Didi está vivo. Ah, o Silvio Santos morreu, você vai ver lá o Silvio Santos está vivo. Tipo assim, eu não concordo com o controle, mas as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que elas falam. Então, com relação às fake news, eu acho que, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser responsável pelo aquilo que a gente leva consigo mesmo. E isso vai o conhecimento, isso vai aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente passa para o outro, aquilo que a gente pesquisa. A gente faz a nossa parte e, por que não, desvelar aquilo que as pessoas espalham como sendo mentiras. Eu penso assim, gente, liberdade.
liberdade de imprensa, liberdade do pensamento, do ir e vir, liberdade para a cultura, liberdade para as raças, liberdade para os indígenas, os mamelucos, os brancos, os pretos, os negros, os homossexuais. Liberdade. Cada um é responsável por aquilo que cativa. É isso, por enquanto. Ageu Pontes. Vamos lá. Como a Zenberg falou em cima, todo mundo tem que ser livre para falar o que ele entende, desde que não seja crime. Eu acho que, sendo verdade, meia verdade ou não, tem que ser livre para dar suas opiniões. Não acho correto limitar. Em relação ao Twitter, ele vai decidir o que é fake news ou não. Acredito até o que aconteceu contigo, com a Jéssica, aqui no TikTok, em relação a Ivete Sangalo. Essa semana caiu 2 vídeos meus, eu dando a fonte, que é o site do Butantan, sobre as vacinas, e caiu. Cara, quem decide se é fake news ou não, são eles, nós não. Então, acredito que a nossa liberdade tem que ser mantida, porque uma hora que a gente perde ela, a gente não consegue mais. Então, em questão a isso, cara, que a esquerda fala, tem que ser mantido. Não é errado para eles. Também não é errado para mim que eles exerçam a liberdade de exercer a opinião deles. E nós que somos de direita, somos conservadores, patriotas ou afins que defende aí liberal, temos que manter isso e acreditar nisso. Defender também que a gente tem o direito de expressar suas opiniões. A gente não pode cessar, limitar eles sobre dizer que o que é verdade ou não. Tanto que eles não podem fazer com a gente. Entendeu? Sebastião Júnior. Bom, foram mais de 3 milhões, 703 mil denúncias, né? Dessas denúncias, né? Teve esses twitters diferentes um do outro, né? Foram quase 2 milhões de twitters diferentes. E de contas, olha só, foram 64 mil contas, né? Segundo a notícia, né, eles identificaram robôs. Só que como eu posso te dizer, essas notícias, né, dessas 3,73 milhões, apenas 10% eram notícias inverídicas. Né? Apenas 10%, ou seja, 373 mil notícias eram falsas ali, digamos. Eu vejo assim, eu concordo com o Fauser e com a Geu, a gente tem que ter liberdade, cabe à justiça definir se foi calúnia ou não, até porque a legislação não tem crime de fake news, né? E outra coisa é quem é que está lá atrás verificando que é de fato fake news, né? O que está acontecendo? Aconteceu comigo também. Eu notifiquei, coloquei uma foto apenas ilustrando, né? A notícia que o governo federal ele poderia colocar, né? Placas solares sobre o Rio São Francisco, né? Mas a notícia estava lá que ele quer, né? A imagem não era do Brasil, né? Porque até então a notícia não falava que ele tinha colocado, né? Mas ele tem um projeto, ele está pesquisando sobre isso, está correndo atrás. Aí quando eu fui perceber, a notícia me recebeu inverídica. Aí eu apaguei as fotos, sabe o que eu fiz? Coloquei de novo a notícia verdadeira, marquei. Agora marquei notícia falsa. Porque não sou eu que publiquei, foi a Globo. Agora eu quero ver vocês marcar. Cadê que marcaram de novo a notícia falsa? Não marcaram. Porque eles estão de a todo custo caçar quem? É a caça às bruxas. É a caça, está sendo assim, atrás dos conservadores, está sendo atrás de quem é opinião oposta, a mídia, essa mídia que quer controlar o povo, né, entendeu? Como traz assim, como eu posso dizer, não traz as notícias que sejam as notícias assim que vivemos no mundo real e consta sobre o trabalho do governo federal, sobre
sobre as verdades sobre a vacina, e eles estão tentando controlar de toda forma o lado o pessoal. Temos, eu vou deixar para os meninos aqui lembrar acima, né, as pessoas que foram presas de direita, né? Existem pessoas presas por serem de direita apenas por crime de opinião, né? Por exemplo, Daniel Silveira foi preso por crimes de opinião, né? E foi condenado, não foi condenado, ele foi preso, né? E tem outras pessoas também que foram feitas. Eu escutei hoje um vídeo de Weintraub, né? Expressar uma opinião dele que foi filmada em um momento particular, ele nem queria publicar nada, né? E está aí, né? Os brasileiros hoje em dia não pode ter não pode ser um ser pensante, ele tem que ser controlado pela mídia, tem que ser controlado por esse mundo da ideologia do que não deve ser questionado, né? Mas aí eu não sei como é que vai criar os seres pensantes, que a tanta esquerda deseja, né? O Fauser queria... Olha, fazer um adendo aqui só. Vale lembrar que em discurso de campanha, o ex-presidente Lula disse que ele vai regularizar a mídia, né? O que seria se regularizar? É isso, gente. É calar a sua boca. É pôr um tapão nas suas vistas e uma fita crepe na sua boca. Você só vai falar aquilo que eles querem. É um silenciar velado, né? É isso que vocês querem para o país? Alguém que vai calar a sua boca? Fica aí as reticências, né? Será que é isso que nós queremos, de fato? Regularização da mídia? É isso? Aqui na própria plataforma acontece coisas desse tipo. De licenciar canais, na verdade. Licenciar perfis. É isso que a gente quer? Fica aí as reticências. Justiça Federal proíbe Bolsonaro de usar o termo lepra e derivados. O juiz federal da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, Fábio Tenenblatt, proibiu em respeito às pessoas diagnosticadas com hanseníase o presidente Jair Bolsonaro Pérez de usar o termo lepras e seus derivados. O que você acha disso, Fausenberg? Gente, tá dando um pouquinho de delay, mas eu vou esperar, tá? Gente, é engraçado. É engraçado, né? Porque se querem calar o nosso próprio presidente, que está sentado na cadeira, foi eleito democraticamente, nós o escolhemos, ele está lá sentado pelo voto. O voto é legítimo. Como querem licenciar o presidente? Imagine o que não farão com a gente. Essa notícia vai de encontro com a notícia anterior, né? É licenciar o cidadão. É dizer, tu vai comer arroz e ovo hoje, é isso que tem para você. Não tem uma mistura, não tem nada. É isso. É isso que tu vai engolir. Você vai participar daquilo que eu propor a você, o leque de opções que eu te dar. É isso, gente. Infelizmente, é um absurdo. Eu acho que, gente, lepra é uma doença. Como licenciar a pessoa de comentar sobre lepra, sobre qualquer tipo de doença, sobre a AIDS, sobre um câncer? Desculpa a risada, mas não tem como segurar, viu? Chegamos no ápice da burrice. E o pior disso tudo é que vem de um juiz. Vem de um juiz. Preciso nem falar nada, né? Preciso? Ageu. Isso aí era o que a gente estava falando no assunto anterior, sobre liberdade. É o politicamente correto. É mais aquela questão de você não falar mais que isso é coisa de preto, né? Você vai tomar um café preto, tem que tirar o preto, entendeu? Então, a gente está perdendo nossa liberdade. Infelizmente, o judiciário, aí, os poderes, os órgãos estão cheios de esquerdistas. A gente, querendo ou não, acredita nisso, é o que temos. E o que a gente precisa realmente para acabar com essa patifaria, que é isso que acontece dentro dos órgãos, inclusive aqui no Amazonas tem muito órgão que é controlado por esquerdista, reeleger o presidente mais uma vez. Querendo ou não,
Ele não faria nada em 4 anos, e a gente sabia disso. Podemos dar mais 4 anos para ele, para fazer mais, vamos supor, 20%, mas não vai resolver. Mais 4 anos de Bolsonaro não vai resolver. A gente vai resolver isso daqui a 10, 20 anos de renovações políticas. Mas quando a gente vê uma coisa dessa, a gente vê um presidente, olha só, o presidente da República, um cara que é líder de um Estado maior, sendo censurado, sendo impedido de falar uma palavra em uma live que ele fala abertamente para o público, os eleitores dele ou não eleitores. Imagine nós cidadãos comuns. Não estou dizendo que o presidente não é comum, para mim ele é comum, ele não é autoridade, nada, ele é servidor do cidadão. Mas o presidente da República, lá no cargo onde ele está, sendo censurado, imagine nós quando chegar aqui, o que a gente vai fazer? A gente não tem segurança, a gente não tem um exército do nosso lado. Então, cara, a gente tem que acertar esse ano, já ir, né, ou já era. Júnior. Bom, ele teve um discurso, né, em Chapecó, né, quando ele se referiu a quem já leu ou viu o filme naquela época, quando Cristo nasceu, quando naquele momento o mal era a lepra. O leproso era isolado da distância dele e hoje em dia temos a lepra também, e continua, mas o mundo não acabou naquele momento. Ou seja, o presidente não pode falar que o mundo não tem que viver com as diferenças. É isso que o Clauser falou. O mundo tem que aprender a viver com as diferenças. E hoje, o que se retrata é o momento em que a pessoa fala com educação. Né? Você vai proibir alguém de chegar e falar num artigo científico, em uma palestra, ou num vídeo educativo como HIV, como cuidados, né, com a saúde, com certas doenças e tudo mais, vão calar a população de transmitir conhecimento para os outros, ainda mais no momento em que... Gente, ele é o presidente da República, imagina que não pode fazer com nós simples... simples pessoas que não temos um cargo no executivo, no legislativo, só que assim, né, o juiz ainda se embasou, né, essas palavras não podem ser usadas no Brasil desde 1995, segundo a lei, né, número 1910/de 1995, né, descreve inclusive terminologia oficial usada na palavra. No caso, né, são as que se retrata ela de maneira diferentes, né? Ou seja, os nomes científicos. Aí fica aquele detalhe, né? Entra uma divergência com uma outra. Imagina, eu não posso tomar vacina. Ah, por quê? Por quê? Se o presidente não pode nem falar o nome da... Imagine você... o que pode acontecer com a pessoa. Gente, então pense, antes de cobrar, existe uma divergência de ideias, né? Eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar a vacina de uma pessoa que tem um outro problema? O juiz está falando aqui que o presidente não pode nem citar o nome disso. Imagina uma pessoa ser obrigada a falar que tem essa doença nesse momento tipo assim, existe uma divergência, né, de ideias. Hoje eu não entendo, porque o mundo está muito confuso, né? Não tem pessoas assim que entendam qual momento se deve falar, não tem aquele momento onde as pessoas não entendem a interpretação do outro. Está faltando, igual eu falei para vocês, assim, eu não vejo as pessoas enxergarem além do que elas não conseguem ver, né? Aquilo que está escrito ali é aquilo, não tem que ter uma leitura mais do que aquilo, né? Não cria seres críticos com atitudes que podem criar uma pessoa independente, né? De raciocínio para criar uma identidade própria e chegar ao ponto de querer censurar o presidente, de você ter uma fala. Gente, ele não vai querer ofender ninguém, falar que, olha, não. Ele está falando que existe as dificuldades hoje em dia e nós temos que conviver com elas e achar uma harmonia que seja conivente entre todos.
Mas hoje em dia não, é eles querendo calar quem pensa, é eles querendo calar quem critica. Você não pode entrar porque nós não te damos a solução, mas a nossa solução é essa, tá entendendo? Proibir você de entrar no lugar, proibir você de falar, proibir você de expressar. Hoje em dia o mundo tá chato, para ser mais educado. Só fazer um Governo? adendo aqui. Pode, Posso? pode sim. Gente, desde que o mundo é mundo, que a sociedade é escrava do sistema político. E vale ressaltar aqui que a liberdade ela é assegurada em lei, o direito de ir e vir, de expressar o seu pensamento, de bradar, de se manifestar. É engraçado quererem licenciar o presidente. É demais, cara, é um absurdo. Mas eu vou explicar aqui uma coisa com relação à liberdade. Desde que o sistema político foi implantado no mundo, que a sociedade, a humanidade é escrava. Nós somos escravos. Nós somos condicionados a agradar o outro. Seja numa loja vendendo uma calça, uma roupa, a gente está lá para agradar. Seja dentro da nossa casa, como seres humanos, como filhos, como pais, como mães, como maridos, como esposas, nós somos escravos. Escravos do sistema, essa é a realidade. Ninguém é livre. Livres são os pássaros, os animais. E ainda assim estão sendo, infelizmente, saindo do seu habitat natural, graças à lixaiada que a gente compra e joga aí, mundo afora. É isso por enquanto. Governo de São Paulo ameaça denunciar pais que não vacinaram os filhos ao Conselho Tutelar. A medida vai em sentido contrário à orientação dada pelo Ministério da Saúde. Apesar de a vacinação contra a Covid-19, pelo menos em tese, não ser obrigatória no Brasil, os pais e as mães que decidirem não imunizar seus filhos contra a doença causada pelo novo coronavírus podem ser denunciadas ao Conselho Tutelar e, eventualmente, ter de responder na Justiça. Fausenberg. Sabe, é lamentável que estejam usando o Conselho Tutelar, que é um órgão que muito me orgulha, faz um trabalho belíssimo com as crianças, livrando-as da mão de pessoas, de aliciadores de menores, ou de muitas vezes aquelas crianças que sofrem abusos dentro da própria casa pelos próprios pais, que muitas vezes, infelizmente, por conta da localização onde eles estão morando, infelizmente, os filhos não escolhem os pais. Então, é lamentável que essa instituição esteja sendo usada para tais, né? Para tais. Então, com relação aos filhos, gente, se o filho é meu, eu o coloco na escola que eu quiser. Se o filho é meu, ele vai ser vacinado se eu quiser. Eu tenho a liberdade para criar o meu filho, os meus filhos, e eles vão estudar na escola que eu quiser. E sim, por que não, pelos professores que eu decidi, na sala que eu decidi. Gente, os filhos são meus. Os filhos são seus, são de vocês. Isso é direito seu. O direito de vacinar seus filhos ou não é de vocês. Acordem, gente. Estão querendo licenciar, pôr um tapão na sua boca. Estão te colocando num alçapão, sabe? Num lugar longe do convívio social. Estão querendo te licenciar de todas as formas, de todos os modos. E, inclusive, o que nós vamos fazer com os nossos filhos. Estão querendo ditar regras sobre como nós vamos viver em sociedade. Está errado. A liberdade ela está sendo todos os dias levando umas chineladas. Todos os dias estão dando chineladas na liberdade. A gente já não é livre e estão querendo tirar até a liberdade do nosso pensamento e agora de como devemos criar os nossos filhos. É um absurdo. Lamentável, hein, Eca? Agil. Voltando ao ponto mais uma vez de assuntos anteriores, é liberdade, é tudo sobre liberdade. Realmente, como ele falou, a gente tem perdido ela bastante. Eu acredito que essa seja
esse seja o nome da lei, que é a lei da palmada, né? Acho que é essa que a gente não pode, os pais não podem mais bater nos seus filhos, né? Não podem mais corrigir, agredindo não, batendo, porque agredir é outra coisa. Mas o Estado, ele quer limitar até onde o pai pode dizer o que é certo ou não para o seu filho. Estamos em 2 anos de pandemia. O número de leitos infantis cara, eu acho que não chega a 2% no país inteiro. É aquele tesão pelas crianças que eu não entendo que eles têm. Esses caras são doentes, eles têm um tesão pelas crianças. É questão das escolas, é questão de vacinação agora. Eu não entendo o que eles querem fazer. Mas, em relação a isso, acredito que tem que ter a liberdade dos pais quererem ou não deixar vacinar seu filho. E acredito que tem que sim passar pelo médico para poder saber se a criança pode ou não receber também a vacina. A gente não tem a bula dessas vacinas. A Coronavac, que inclusive vai ser aplicada em crianças, o cara deixou muita gente de cama. Cadê? Dá pra Acredito ver? que deixou muita gente de cama. Então, imagine uma vacina dessa. Eles dizem que é vacina infantil, né? Mas quem prova isso? Eles não garantem isso. A gente não tem uma bula do remédio que eles estão aplicando às crianças. Uma criança dessa pega e tem a mesma reação que um adulto que ficou acamado. É muito perigoso, cara. Então, eu acredito que tem que ser decidido pelos pais vacinar ou não, porque o número de leitos no Brasil, bora botar como 0, infantil, e se for vacinar, que passe pelo médico, tudinho lá, e ele possa falar se a criança tem ou não condição de ser vacinada, ou possa ter uma reação que possa prejudicar ela na sua saúde futuramente, ou até mesmo imediatamente. Sua opinião, Júnior. Como os meninos citaram aqui, né? Vamos caçar as bruxas, agora vamos caçar os filhos das bruxas, né? Os bruxinhos estão, né? Estão na mira agora. Mas, assim, a medida, né, ela foi ao sentido ao contrário do Ministério da Saúde, né? Porque, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, né, a imunização no Brasil não é obrigatória, né? Ela é compulsória. Só deve ter para ser vacinado no país, tem que ter o seu consentimento primeiro, né? O próprio ministro do Supremo Tribunal tá dando essa de novo, Jéssica. Tá? Tá. Vamos para a próxima. Voltou. Estão ouvindo? Aqui, né, a vacinação, né, ela não é obrigatória, como o próprio Supremo determinou, né? Ela tem que ter o consentimento das pessoas. E o governador de São Paulo, ele usa o Estatuto da Criança do ECA, né? É obrigatória a vacinação das crianças no casos recomendados pelas saúde sanitárias. Ele usa o ECA. Ele está querendo usar uma lei para determinar. Aí eu faço a pergunta para vocês, aqui, ó. Eu vou ler aqui antes de eu fazer uma pergunta também. Na cidade de São Paulo, a vacinação de crianças e 5 anos deve começar no dia 17. As primeiras doses dos imunizantes da Pfizer destinadas ao público infantil no Brasil chegaram na madrugada de quinta-feira, né? Aqui, deixa eu ver aqui. A notícia também fala assim que um juiz, né, de Guarulhos, né, incentivou a população a denunciar os pais que não vacinaram o Covid. E aqui, né, esse aqui é um médico falando, né, o Dr. Paulo Roberto Zeballos, né? Ainda tá dando eco, Jéssica. Vou ter que descer de novo. Ai, ai. Aqui tá normal.
E o doutor Paulo Roberto Zeballos, ele disse aqui, né, na Jovem Pan, o clínico geral, doutor em imunologia, o doutor Roberto Zeballos afirmou que, por serem um grupo de menos riscos, as crianças não precisam ser vacinadas em caso emergencial, ou seja, elas podem ser vacinadas desde que as vacinas, elas comprovam mesmo que são 100% e que o benefício seja maior que o malefício que as vacinas produzem, né? Aqui ele fala, não sou a favor da vacinação contra crianças, não sou a favor da vacinação contra a Covid-19 das crianças com vacinas e que estão disponíveis hoje. Ele disse ainda, de qualquer forma, acho que os pais devem pedir orientação ao pediatra e ter liberdade para fazer o que acharem certo, né? Porque nem para você ver, né? Se o doutor Paulo Roberto, que descobriu a cura, um método de tratamento ali, né? Para o Covid-19, né? Que as pessoas estavam em leito, né? Está falando isso, né? É um doutor em imunologia falando isso, ele tem ciência do que ele está falando também, né? Existem também outros doutores, né, que estão na frente e a sociedade está sendo prejudicada quando doutores, né, eles tendem a pensar, tendem a passar a verdade. Ele não disse que ele está proibindo a vacina, né? Ele está falando assim que varia de pessoa para pessoa, que dependendo da criança, talvez seja melhor tomar, e que talvez o benefício seja maior que o malefício. Mas para crianças normais, né, crianças que não têm problemas, elas não precisam elas não estão na classe de risco, né? Entra aquela divergência. Nossa, antigamente não precisava vacinar criança. De repente descobriram que precisa vacinar, né? Toda a caça às bruxas e aos bruxinhos, né? Hoje meu pensamento hoje está desse jeito, né? É isso, Jéssica. Deixa eu só fazer uma adendo aqui com relação à vacina. Gente, demorou muito tempo, né, para os laboratórios chegarem num consenso, a própria Anvisa, para eles liberarem a vacina. Na questão da qualidade da vacina, gente, não importa se é para criança, é para o ser humano, é para resguardar a vida do ser humano. Tem que ser de qualidade, independente se for para criança, para o adulto, para o velhinho, não importa, tem que ter qualidade, a gente tem que exigir a qualidade, independente. É para o ser humano, independente. A gente tem que parar com isso, gente. Não é porque é para o idoso, ou para a criança, ou para o mais velho, ou para o adolescente, que não vai ter qualidade. Tem que ter qualidade de qualidade para todo mundo. As vacinas têm, sim, que passar por uma aprovação evidente, óbvio, e que essa qualidade venha independente, que seja para o adulto, para o novinho, para o velhinho. É isso. STF dá 10 dias para que Bolsonaro explique assédio judicial a jornalista. Uma decisão da ministra Rosa Weber, numa ação movida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo contra o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, deu prazo de 10 dias para que ambos se expliquem sobre denúncias de assédio judicial a jornalista. Qual a sua opinião sobre isso, Júnior? Eu vou passar para o próximo, para o Pauser, para mim conceituar melhor a minha opinião sobre isso. Olha, tão engraçado, sabe? É claro que essa pauta de assédio, ela tem ganhado uma disseminação nas redes sociais. Quando tem um assunto desse no canal de televisão, explode de audiência. Quando se trata do assunto assédio. É claro que o presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo caçado desde que ele sentou na cadeira pela esquerda, pelos meios de comunicação tendenciosos. É fato. Só que a gente tem que pautar na seguinte coisa que nasce, né, da nossa mente, na nossa cabeça. Gente, pelo amor de Deus, assédio. A outra vez que eles fizeram algo do tipo com o presidente Jair Messias Bolsonaro com relação a preconceito foi quando ele chamou a jornalista de japonesa. Ela era o quê? Ela era uma vaca, um camelo, um jumento? Não, ela era japonesa. Se ele não sabia o nome dela, ele
a estereotipou da forma como ele a via, ela é uma japonesa. Num outro dado momento, mais tarde, o japonês da Federal, na verdade, Dr. William Bonner, Renata Vasconcelos, eles falavam diariamente sobre o japonês da Federal. E o japonês da Federal, ele tinha um nome do qual todos eles reconheciam. É absurdo. É absurdo a forma como a mídia e os próprios juízes tentam desmistificar a figura do presidente, desmistificar a figura que ele construiu, que ele tem, que é verdade, que é genuíno, que é dele. É incrível tentar desmistificar um pai de família, um homem casado, tem 4 filhos, que os caras são tudo bonito, estão no meio político. É a inveja do meio. O cara é o cara e pronto, gente. A gente tem que reconhecer. Ele está lá, é legítimo. Os filhos dele estão na carreira política, sim. São ótimos filhos, fazem o trabalho com excelência. O resto é intriga da oposição. O que me admira muito é a questão dos juízes, a questão de vir de um setor, né, que a gente espera que trabalhe ao nosso favor, não quer desmistificar, quer tirar aquilo que é legítimo da cadeira. Isso é ridículo, é ridículo. Chega a ser assim, como se fosse uma bomba caindo na tua casa e não sobrou nem nada, só você. É ridículo, é horrível. É isso, por enquanto. Sua opinião, Agil? Vamos lá, gente. Só voltar aqui na... Assédio judicial é o que o STF faz. A ministra Rosa Weber devia pedir explicações do próprio STF, dos parceiros de toga dela ali, que é o que fizeram com o Oswaldo Eustáquio, que foi preso, ficou paraplégico dentro da cadeia, foi o que fizeram com o jornalista Leandro Santos, que só não foi preso porque não mora no Brasil, tem cidadania americana, e a corte lá não liberou, deu como perseguição política por parte do STF. Foi o que fizeram com o deputado Daniel Silveira, foi o que fizeram com a Sarah Winter, foi o que fizeram aí com Jefferson. Então, isso é assédio. Inclusive, quando se trata de jornalistas de direita, nada se faz. A gente teve aí jornalistas agredidos verbalmente, tanto fisicamente. A gente assiste isso nos jornais todos os dias. Quando um jornalista de direita, por sua opinião, ele é brutalmente atacado pelos próprios colegas. A gente assiste isso. A gente vê a questão do Caio Coppola, que foi demitido de várias emissoras por dar sua opinião. Não que eu concorde com tudo que ele fala, ou com os outros que eu citei aqui, mas são jornalistas que, inclusive, são de direita. Querendo ou não, o direito é muito diverso. Então, isso é assédio judicial. E a questão de perseguição da esquerda não existe. O presidente é bruto, como qualquer outra pessoa que não gosta de ser atacado verbalmente, como a esquerda faz com ele. Eu acredito que às vezes ele erra em algumas palavras, mas sabe, cala a boca, vai procurar o que fazer, a gente sabe que não é isso, que não é aquilo. Tem mesmo que faz igual o general Newton Cruz. Acho que vocês devem ter visto isso, uma questão, o jornalista indo lá, querendo questionar ele explicando, e o cara insistindo, até uma hora que o cara que desrespeitar ele pegou o cara pelo pescoço e prendeu, para poder pedir desculpa dele. Às vezes é muito radical essa medida, mas se o presidente fizesse uma dessa, meu amigo, calaria a boca da esquerda em 2 tempos. Só que não estou dizendo que é para ele fazer, eu não defendo a agressão física, jamais. Mas em questão disso, de perseguição, a gente também tem o meu grupo, o líder do meu grupo político aqui de Manaus, está dentro do inquérito do STF, que é do Alexandre de Moraes. Tem nome de pessoas aqui de dentro de Manaus, ativistas, jornalistas. Eu sou jornalista, sou jornalista registrado pelo Ministério da Economia. Eu tenho meu registro oficial. Inclusive está aqui, ó. Esse é meu registro de jornalista. Sou jornalista e... Parabéns. Cara, quando a gente tiver Obrigado. E quando a gente tiver essa perseguição imensa em cima de pessoas assim, cara, eu sou jornalista mínimo, mas esse cara que tá lá em cima, como eu falei, o Alan Santos, o Coppola, que dá opiniões, o Alexandre Garcia, que diversas vezes foi difamado, chamado de propagador de fake news, mesmo ele sabendo que ele nunca fez isso, e entre outras coisas. O próprio Constantino, o Adrilho Jorge, esse tipo de gente é atacada diariamente, mas quando faz é o contrário, faz com a esquerda, se torna crime, se torna assédio,
entendeu? Então, cara, tudo ao contrário, né? Quando é com nós, nada se faz, mas quando é com eles, vira crime. Júnior. Bom, é exatamente isso que o Ageu falou. Onde está o assédio aos jornalistas? Aí eu me pergunto, e quando as perguntas são tendenciosas, quando o jornalista não traz a ética profissional e não faz as perguntas certas, né? Existe aquele abuso, né? Também na parte do jornalista. Mas quando eles fazem isso com o presidente, não é assédio, né? É apenas o oposto, né? O assédio ao jornalista. Mas quando também igual a Gil falou, jornalistas que não podem, como Alan dos Santos, que são fechados canais do Alan dos Santos, como o próprio Jornal da Cidade Online no YouTube, que foi desmonetizado, o canal da Barba do T atualizei, né? Jornalistas, né? Se o Ageu chegar e mostrar a carteirinha, confirmando que é jornalista, eles falam, não, você é blogueiro, porque você é de direita. Eles desclassificam você só por ter consentimento de direita. Né? A gente tem opinião própria, mas o técnico aqui é o Ageu. Né? O técnico aqui é o Ageu. Nós, só, né, eu e o Fauser não temos a técnica que o Ageu tem. Nós podemos ainda ser chamados de blogueiro, mas quando se trata de uma pessoa igual a Ageu ser chamado de blogueiro, aí não tem assédio, né? Aí depende muito, muito deles, né? Deles serem os donos da razão, né? Os deuses do Olimpo. Após críticas de Bolsonaro, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva diz que todos terão que aceitar o resultado das urnas. Um dia depois do presidente Jair Bolsonaro levantar suspeitas sobre as eleições no Brasil, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi às redes sociais neste sábado, dia 15, afirmar que a população rejeita autoritarismo e que todo mundo terá que respeitar os resultados das eleições de 2022. O petista resgatou entrevista concedida a um jornal britânico, na qual ele afirma que a democracia brasileira será mais forte de 2022. Pausenberg. Gente, eu acho que o Brasil passou por um momento histórico. Infelizmente, veio com uma mulher. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque todo mundo conhece essa senhora Dilma Rousseff, que é uma anta. Todo mundo sabe que essa senhora é uma anta. Mas foi com essa mulher que o governo petista, o PT, veio a ser desmascarado, desmistificado. Eu vou levar um pouquinho de tempo aqui, mas eu gostaria de lembrar as pessoas que foram presas, que fizeram parte do governo Lula, do governo Dilma Rousseff. O primeiro deles foi o José Disseu. O José Disseu, para quem não conhecia ele era ex-ministro da Casa Civil. José Disseu é intelectual. Na realidade, a esquerda só escolhe gente intelectual. Eles são muito inteligentes. Inteligentes para quê? Para roubar, para desviar dinheiro. José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, foi preso por formação de quadrilha. Em seguida vem o João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Tenho que ressaltar, na verdade, um ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, um ex-ministro da Câmara dos Deputados, preso no mensalão. Propinas, esquema de propinas, preso. Depois vem Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, preso. Corrupção ativa e formação de quadrilha. Em seguida vem o José Genuíno, genuinamente ladrão. Ex-presidente do PT, condenado por corrupção ativa. Ele obteve o indulto de Natal. Como que ele obteve o indulto de Natal? Porque a presidenta Dilma Rousseff fez um pedido para o STF, foi aceito e o cara foi solto. Simples assim, entendeu? Claro, é tudo da patotinha, né? Ela indicou alguns, o Lula indicou outros, e aí vai, genuíno, roubar de novo. Aí depois vem o Antônio Palocci, o Antoninho, o ex-ministro da Fazenda. Vale ressaltar, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, condenado por improbidade administrativa. É mole, é só gente inteligente, é só gente cabeça, só cacife, só testa de ferro. Em seguida vem o Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT. Foi o presta atenção, ex-secretário-geral do PT. Gente, ele foi presenteado com um automóvel de luxo. Eu não ganho nem bala, nem um pirulito para chupar, mas ele ganhou uma Range Rover. É mole.
É mole. E aí, pessoal, quem quer ganhar uma Range Rover? Pois é, o Silvio Pereira aí, secretário do PT, ganhou de uma empresa, um empresário aí, uma Range Rover. É outro que obteve a pena extinta, foi extinta pelo STF a pena desse cidadão. Depois tem um outro cidadão, o Delcídio, né? Quem não conhece o Delcídio do Amaral, líder do governo Dilma no Senado, líder do governo Dilma no Senado. Ele atrapalhou as investigações da Lava Jato e ele ofereceu um esquema de fuga para o Nestor Cerveró. Mas que coisa mais linda, gente. São gente profissional na área do roubo, não tem igual. Igual o PT ninguém faz. Para roubar, esse povo é demais. Depois vem o João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Gente, é tudo PT. É, operador de propinas do Partido Petista na Lava Jato, preso. Ele era operador da coisa, do negócio, entendeu? Ele que mexia, que levava o dinheiro para lá, para cá, numa mala ali, uma mala acolá. É assim. Aí depois vem o Marcos Valério. O Valério, lembram do Valério? Pois é, considerado o operador do mensalão. Ele que operava. Não é médico, não, viu, gente? Ele operava mesmo, daquele jeito. Tirando dos cofres, levando para lá e para cá também. É, ex-publicitário e empresário foi condenado por peculato e evasão de divisas. Presta atenção, evasão de divisas. Esse pessoal quer voltar. E eles estão, a maioria, tudo solto, viu, gente? Tudo solto. Fora os empresários da Odebrecht e coisa que vem, que vai, os que estavam no mensalão, que estavam... Pois é. Mas tem uma coisa que a gente também tem que ressaltar, que quando as Torres Gêmeas foram atingidas, um prefeito aqui foi morto, se não me engano foi o de Campinas, foi morto. Ninguém perguntou, ninguém quis falar nada. Aí em seguida morreu o Celso Daniel, lá quando o presidente, né, ex-presidente Lula estava indo para ganhar, né? Aí por que que o homem ganhou? Claro, as prefeituras de Campinas e aqui de São Bernardo, Santo André, estavam tirando dinheiro daqui, que leva dali, né, financiando a campanha do cara, claro. Aí o cara disse, eu vou contar tudo. O Celso Daniel foi encontrado morto, né? Às beiras de uma rodovia. É isso, gente. Isso é o PT. É essas pessoas que vocês querem de volta. É esse cidadão que você quer de volta. O mais engraçado é que depois que eu fiz alguns cursos, umas coisas, a gente vai abrindo um pouco a mente e a gente vai entendendo um pouco sobre o que é ser ético, o que é ser cidadão, né? Então, eu não voto nesse senhor, mas de jeito nenhum, sabe por quê? Porque eu tenho moral ética, porque eu sou um cidadão ético. O que é um cidadão ético? Não roubar, não cobiçar aquilo que é dos outros, é trabalhar, é tirar e crescer com aquilo que sai do meu suor, da minha testa. É simples assim. Quem é um cidadão ético jamais vota no PT. É como eu já ouvi como é que fala? Muitas pessoas religiosas, líderes religiosos falando, quem é cristão não vota no PT. Por quê? Porque são pessoas que prezam valores, são pessoas que possuem ética religiosa, ética moral, não votam no PT, é simples assim. Eu não voto no PT, eu sou homossexual, tenho os meus valores, sou ético e eu não voto no PT, é simples assim. Obrigado. Sua opinião, Agil? Vamos lá. Obrigado, Juninho, aí pela questão aí das falas de jornalista, mas acredito que todos nós temos aí nossas opiniões. E questão de ter registro ou não de jornalista, tem gente muito mais bem preparada que eu, acredito que vocês também sejam. E em relação à fala do Lula, ele vai ter que aceitar, ele querendo ou não, porque o presidente está reeleito. A gente vê isso aí nas pesquisas aí do Datapovo, que é quando o homem sai na rua. Então, como o irmão falou aí agora, o amigo de cima, estou aí, eu estava pensando, estava procurando aqui quando ele começou a citar aí os caras aí envolvidos aí na questão da lava, dos roubos aí do PT. A gente não vai tão longe, a gente tem o Lula, foi condenado em 3 instâncias, lembrando que o Lula não foi inocentado de forma alguma. Os processos dele vão começar de novo. Vai ser condenado de novo, querendo ou não, a esquerda ele vai ser condenado de novo, porque tem uma pilha de milhares de páginas com várias provas de que ele participou, de que ele é chefe de quadrilhas, de que ele é ladrão, de que ele é bandido. Isso tudo existe. O sítio ele já afirmou que é dele.
o triplex ele já afirmou que é dele. Não tem mais como a gente... a gente não acredita, nunca acreditei. Não tem como mais a esquerda acreditar que esse cara seja inocente, esse cara é um bandido, é um larato, ladrão. Então, isso ao PT. O PT é uma quadrilha, todos nós sabemos disso. O que o STF foi para tentar... O Bolsonaro, como disse a deputada Janaína Pascoal, assustou tanto o STF que eles tiveram que liberar o Lula. Eles tiveram que dar um jeito ali, se filtrar de qualquer maneira, deixar o Lula ali elegível para tentar tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele assusta esses caras. Ele dá uma canetada ali, como foi no dia 7 de setembro, eu acreditava que no dia 8, meu amigo, dois militares estavam entrando ali no STF, onde seja lá onde o Moraes estivesse, prendendo ele. Isso o Bolsonaro ia fazer, eu tinha certeza que ele ia fazer, mas no decorrer desse acontecimento não fez mais. E ele assustou tanto que eles tiveram que fazer isso. Então, a gente não pode mais acreditar que isso, entrando outra pessoa além do presidente, vai melhorar o país. Não vai. A gente sabe que não. E o Moro, eu vou alongar logo aqui. A questão do Moro, o Moro está ali, eu acredito que o Moro até seja preso esse ano ainda. Por conta aí de tudo que aconteceu aí para poder liberar o Lula. Acredito que eles vão jogar toda a culpa para o Moro, que o Moro foi coerente, cometeu crime disso, cometeu crime daquilo, torna ele inelegível e acaba prendendo ele. E a brecha que deram para o Lula, deram para todo tipo de político, que vai acabar que o país, nós, pagadores de impostos, vamos ter que devolver o dinheiro preso, fruto de roubo, que a Polícia Federal recuperou do bolso deles, vão ter que devolver para eles. Tá entendendo? O que fizeram com o Lula foi o maior canalista, acho que, do mundo. Acho que nem a Venezuela, nem Cuba fez algo assim tão surreal que o STF fez. Liberou um ladrão, vai devolver o roubo para ele, abriu brechas para liberar outros ladrões e vão ter que devolver os roubos que eles fizeram contra nós. É surreal o que a gente tem que assistir no nosso país. Não, aí só um adendo aqui. O mais engraçado que eu penso aqui é onde as pessoas estavam quando aquela senhora começou a ser impeachmentada. Todo mundo pensou que ela ia nomear aquele velho, aquele bode velho, que ela ia nomear ele como ministro para ajudar ela. Não, ela estava ajudando ele a sair, a não ir para a prisão. Porque até então, desses todos presos que eu falei aqui, condenados, só gente que estava mexendo lá, que estava um da Casa Civil, o outro tesoureiro, um outro ex-presidente da Câmara, só gente que mexia com, com, com dinheiro de fato, gente, com muito dinheiro. Então, onde as pessoas estavam quando todas as televisões mostravam, quando ela veio com a artimanha de colocar o cara para ministro, sendo que era para livrar ele da cadeia e automaticamente ela se livraria do impeachment. Onde que as pessoas estavam quando esse monte de gente foi presa e tudo é petista? Aonde que as pessoas estavam? Aonde que eles estavam quando surgiu lá a merda que esse homem fez na Petrobras? Onde, gente? Será que só nós vimos? Só a gente? Será que só a gente é sensato para reconhecer isso tudo? É só a gente? Gente, é impossível. Não tem como, foi televisionado tudo. Todas as televisões mostraram: o ex-presidente Lula está sendo preso aqui em São Bernardo do Campo. O cara saiu de helicóptero, foi direto lá para Curitiba, para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Todo mundo viu esse cara sendo preso, foi em 3 instâncias. Fora os assassinatos que tem atrás, que acusam ele, que não é que é provado, mas todo mundo sabe que foi o cara. Era de onde o dinheiro saiu para ele ser reeleito, das prefeituras aqui, uma da prefeitura aqui de São Bernardo e outra prefeitura de Campinas, onde que saiu a lavagem de dinheiro, onde que saiu os pãozinhos lá com mortadela. É simples, gente, onde que esses seres humanos estavam. É engraçado como as pessoas perdem o senso comum, crítico, elas optam por ser burros por opção mesmo, para aceitar um senhor que roubou, foi acusado, levou um monte de amigos para a cadeia, só faltava ele foi, o cara saiu e as pessoas insistem em querer colocar um ladrão, um ex-presidiário, na cadeira do país. Gente, isso vai ser tão horrível, tão ridículo.
O mais ridículo ainda é crer que o STF ou o Tribunal Superior Eleitoral vai permitir que esse senhor entre na carreira política. Eu não acredito. Na realidade, eu desacredito. Isso não vai acontecer porque eu tenho fé. É isso. Obrigado. Sua opinião, Júnior? A gente está falando do ex-condenado, né? Mas não inocentado, né? Então, mas assim, Justo, é muito bem bom. é aquele detalhe igual o Fauser falou. Tem gente que reclama, aquele esquerdista, né? Aquele lulista, né? Aquela pessoa que não vê consequências, né? Não vê as sequelas que o Brasil teve na mão do PT, né? Que trazem transtornos até hoje. Gente, olha só, o Gabas, o que foi ministro e secretário na era petista, tanto da gestão Lula como na gestão Dilma, Gabas, sendo indiciado por caso de corrupção, com 48 milhões de respiradores. Não só pessoas dessas índoles estão sendo tiveram na gestão passada, como estão atrapalhando a gestão atual. São essas pessoas que o Fauser está falando para a gente. Não é o problema, nem é só o Lula. O Lula é apenas um dos problemas, juntando toda esses pilantras da corrupção, né? Entendeu? E vai além do que nós imaginamos, né? Porque eles mesmos falam, eu escuto de petistas, né? Em MSN, estamos nas universidades, estamos na ala jurídica, estão em tudo, então. Estão querendo me dizer que estão de tudo, então. Estão roubando em tudo? Ou não estão roubando também, né? Aquele detalhe que às vezes eu paro para pensar, né? Tantos ministros citados aqui pelo Fauser. Me cita um caso de corrupção do presidente Bolsonaro agora. Me cita um, para fazer uma comparação boa. E vale lembrar que a Lava Jato, né, recuperou bilhões. Né? Você, esquerdista, se você soubesse aonde foi usados bilhões recuperados na Lava Jato, na educação, na tão querida, amada vacina de vocês, né? Que também eu tomei as 2 doses, eu não sou negacionista, mas eu tomei as 2 doses, porque, assim, recomendação médica, né? Mas foi usada aí, tá? E as sequelas, vocês perguntam, mas vocês não devem falar. Como não, se as sequelas estão até hoje? Se a gente conseguiu usar 2 bilhões de reais para comprar vacina do caso de corrupção, e vocês vêm dizer, não, e o que é pior, e o efeito cascata? E o efeito cascata que dá nisso? Soltar um ex-condenado, aí depois ter aquele efeito cascata, onde vai gerando mais condenados soltos. O que é? A insegurança jurídica. O nosso Brasil não tem segurança jurídica como deveria ter, né? Traz toda essa sequência, essa sequela do PT, essa gestão que embrulha o estômago do brasileiro só de imaginar que Dirceu está tomando a frente para conseguir votos para o PT, para conseguir fazer a união política lá na frente. Eu cansei de ver aqueles petistas falar assim, é culpa do Dirceu. E a primeira coisa que eles falam é quando o Lula sai da cadeia, e Dirceu também, a primeira noite que os dois saem juntos da cadeia vão se encontrar. E vem me dizer que não, o Dirceu agora é santo. Tá difícil de acreditar, igual os meninos falaram aí, engolir o que tá estampado na cara. Né? Olha, Juninho, e vale ressaltar aqui que o ex-ministro da Casa Civil, o José Dirceu, ele foi entrevistado pela Marília Gabriela, ele foi entrevistado pelo Cabrini, ele era o cara do governo Dilma, foi a maior das decepções para o Brasil, um ex-ministro da Casa Civil ir para a cadeia. Foi terrível, foi um golpe, é demais.
Aí, e eles ainda cabem julgar, né? O Valdemar da Costa Neto. Vale lembrar que o Valdemar da Costa Neto foi envolvido em caso de corrupção da próprio mensalão envolvido e organizado pelo PT, né? Ou seja, o Valdemar, ele cumpriu a pena, e antes dele cumprir a pena, ele estava em execução da pena. Antes dele cumprir a pena, ele foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Por mim, poderia continuar lá dentro, não fazia diferença nenhuma. Mas se é esse o partido que o presidente tem para participar das eleições, eu não confio no Valdemar, eu confio no presidente, né? Eu confio na gestão dele, né? Eu não confio no Valdemar, né? Eu tenho algumas críticas sobre o Centrão, né? Mas eu tenho que ser realista. Cadê a aliança que nós tanto queríamos, né? O partido do presidente, para depois ninguém falar bem assim, olha, o presidente está ali fazendo conexão com o Centrão, mas não, a gente está aí, arrisca de ter de novo um esquerdista no poder, né? E sorte daqueles que tem agora Tarcísio como, né, senhor Fauser, como o futuro governador do estado, né? Inveja que eu tenho de quem mora em São Paulo, né? Ah, Bateu o Tarcísio. Mas é isso, gente. Eu tô com meus colegas 100% em relação eu a não isso. consigo, desculpa, eu não consigo lembrar o nome daquele cara que ele no governo Lula, ele ficou muito rico. Ele era um dos homens mais ricos e ele estava na lista da Forbes. Quando ele era, teve um caso com a Luma de Oliveira. Como é que é o nome dele, gente? Eu não estou lembrado. Eu só Não, sei que ele faliu. Ele faliu. Não, não é que faliu. É que diante de tudo que ele tinha, inclusive o filho dele bateu o carro numa pessoa, a pessoa O acabou. Eike Eike Batista? Batista. Isso É mesmo, o o Eike Eike? Batista. O Eike ah, Batista foi um dos caras do governo Lula. O Eike Batista tirou muitas fotos com o governo Lula. Gente, as maiores empresas que vocês conhecem, como Johnson's Baby, essas empresas babadeiras que o povo fala, né? Grandes empresas com grandes negócios assim, que vendem para o mundo inteiro, internacional, exportação, importação. Essas grandes empresas, o cara mexia com isso tudo. E, inclusive, tinha uma bacia, um negócio de petróleo que chegaram no ex-presidente Lula e chegaram também no Eike Batista. Eike Batista foi preso, vocês não sabem, ele foi preso, lembra? Foi preso. O cara faliu, perdeu muitos negócios, está tentando se reerguer. Gente, quem se junta com o PT é assim, vai para cadeia ou é morto. Simples assim. Ou fale. Áustria confirma a vacinação obrigatória a partir de fevereiro. É o primeiro país europeu a tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória. Plano do governo do chanceler conservador Karl Nehammer prevê multas de até 3.600 euros para adultos que recusarem imunização. Sua opinião, Agil? Vamos lá. Gente, a, é, a questão da vacinação obrigatória voltando às anteriores. É liberdade, cara. A gente não pode simplesmente dizer que alguém é obrigado a se vacinar. É questão de saúde? Sou contra vacinas? Não. Jamais. Eu acostumado a tomar vacina desde criança. Tinha época, acho que você deve lembrar, a gente tomava vacina nas escolas. A gente sempre disse dos nossos pais, já tinha lá o pessoal que ia aplicar vacina por febre, alguma coisa, febre aquilo. Mas em questão de obrigar. E a Áustria vem perdendo a liberdade dela cada dia mais. Durante os lockdown, eles prendiam as pessoas mesmo, nas ruas mesmo, de máscara. Eu acredito que máscara não resolve nada. O plano não, o cara não vai impedir de pegar um vírus mortal aí, segundo o mídia. Mas é o que eu falo. A gente tem que lutar pela nossa liberdade. A gente não pode deixar que seja algo que nos obrigue. De repente você está dentro da sua casa, entra lá os policiais, não estou criticando a polícia, ela só segue o que o Estado manda. Entra lá na sua casa, um te segura, o outro chega com uma seringa e te fura. É esse tipo de coisa que vai acabar acontecendo em alguns lugares do mundo. Acredito que no Brasil não aconteça.
acredito muito, não, mas em algum lugar não vai acontecer. A gente vai assistir, começa com uma multa, depois já começa tirando, dizendo que não pode sair de casa, depois tu vai ter que se vacinar de qualquer jeito, porque dentro de casa tu vai acabar contaminando outras pessoas que vão sair, e assim sucessivamente. Então, a Europa hoje está sofrendo muito com manifestações. O povo está sofrendo, o povo está na rua, está na porrada do Estado, porque eles não querem ser obrigados a tomar uma vacina que não está resultando em nada. É isso que está acontecendo. As pessoas já estão tomando na Turquia, eles já estão oferecendo a quinta dose da vacina, e os casos lá estão lá em cima. Então, dentro de uma quinta dose já não tá resultando em nada, porque tem que ser obrigado a tomar isso. Cara, é algo descontrolado da cabeça do Estado. Falo só em questão a obrigatoriedade dos governantes, mais de tudo. A gente não pode simplesmente achar que as pessoas têm que fazer aquilo que o governo manda. Quem sustenta essa pirâmide aí, que é uma pirâmide financeira, isso que os governos fazem, é o povo, é o trabalhador. Quem tem que dizer o que é certo ou não é o povo. Então, eu espero que a Áustria acorde, assim como acontece também no Brasil. A gente não pode deixar. Inclusive aqui em Manaus já tem a questão da vacinação de crianças, já tem pedindo em alguns lugares. Eu mesmo fui no fórum, mas em outra cidade aqui tive que ir lá para responder o negócio. Não pude entrar porque eu não estou vacinado. Então, a gente tem que pedir a nossa liberdade em muitos lugares. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, espero que a gente levante aí e lute bastante aí pela nossa liberdade. Júnior, sua opinião. Bom, em relação, né, aqui fala que as mulheres grávidas estão isentas, né? Vale lembrar que aqui no Brasil, né, as mulheres foram descobrir que não poderiam tomar certas vacinas depois que mulheres grávidas morreram, depois que investigaram casos e viram que determinada vacina as mulheres grávidas não poderiam tomar, né? Entendeu? Eu fico às vezes imaginando, né, onde estavam os estudos randomizados, estudos lá atrás, para não chegar numa mulher grávida e falar você não poderia tomar essa vacina, né? A Áustria fazendo essa proibição, ela já está obrigando, né? Ela já está sendo assim restringida. Será que agora eles vão ter que analisar depois que vacinar as crianças também? Vão pensar, vão ter essa relação da realidade sobre as vacinas em relação às crianças? Aí eu fico imaginando, né? Nada mais é do que ir além da obrigatória, como eu posso assim, exercer mesmo a liberdade e tomar, né, essas medidas dramáticas, né, e não conseguir convencer a população porque elas não acreditam que a vacina vai ser a cura, né, essa vacina atual, né, com certeza, né, mais para frente vai vir, tá aí, né, a tecnologia desenvolvendo e avançando, e é nisso que a gente tem que acreditar e não forçar alguém a ter uma vacinação obrigatória, né, perder essa liberdade de escolha da pessoa prejudiciado, prejudica a nossa liberdade, né? Como também eles falam, né? Pelos contratos, né? A empresa não se responsabiliza com o que acontece com você. O Estado não Olha vai se só, Júlio, responsabilizar. rapidinho, saiu aqui agora, o Ministério Público acaba de decidir que aqui em Manaus só vai entrar, só em Manaus a gente tem shopping, então na capital, só vai entrar vacinados, apresentando a carteira de vacina, a partir de amanhã. Vão tomar vacina, né? E como é que fica, né? Se alguém tiver prejudicado, será que eles vão ressarcir a pessoa? Não, né? A empresa não vai, porque a empresa vai falar assim, ó, o contrato foi com esse contrato foi assinado com o presidente, é isso que você está tomando e você arcou com isso, né? Mesma coisa assim, me dá alguma coisa para mim assinar e fechou os olhos, eu vou tomar. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia, né? Porque se você tentar ainda, não, tira a mão aqui que eu quero ver, você não pode, né? Porque você não pode ser criticado por querer ver, né, o que você está tomando. É isso. Sua opinião, Fauzi. Ai, falar desses assuntos me deixa um pouco até triste, sabe? Mas vamos lá.
sabe, o mundo sofre tantas carências, sabe? Eu acho que a Covid ela é um teste para a sociedade, para a humanidade como um todo. Eu acredito nisso. É bíblico, é profético, e realmente as pessoas só vão poder entrar em alguns lugares se tiver, né, tomado a vacina, se tiver isso e aqui. Eu acredito nisso. Quem não quiser, não acredite. Eu acredito dessa forma, nesses termos. Mas a questão estão usando a vacina para licenciar as pessoas, para licenciar, calar suas bocas, ou para um projeto que a gente não sabe ainda o que que é. Mas, independente disso, eu acredito que o mundo sofre tantas carências, há tanta pobreza, há tantas pessoas que ainda vivem à margem da pobreza. Elas não são pobres, elas são miseráveis. A África mesmo é um país tão carente, é um país que sofre tanta carência, tanto de comida como de saúde, como de um todo. Aí vem aquela coisa das Nações Unidas que mandam ajuda, isso e aquilo. Gente, a gente vive num cenário, isso aqui é um cenário. Eu costumo dizer que isso aqui é uma mentira, nós só estamos vivos, o resto é tudo cenário, de fato é um cenário. Isso aqui é uma passagem. A gente tem que fazer o possível para melhorar a nossa vida e a vida do outro. É o que nós estamos fazendo agora, neste momento. É discutindo o melhor. O que nós queremos para o nosso país é o melhor. A vacina, para mim, é só um bicho-papão, um Papai Noel que não existiu, que nunca vem. Que tem vacina para gripe, tem vacina para isso e para aquilo. Apresente a sua vacina para Deus, apresente seu corpo para Deus. Se tiver que tomar vacina, vá lá, tome a vacina, use a sua fé e você será curado. É assim, entendeu? Faça como Lázaro, como as irmãs de Lázaro falaram. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Mas não, Jesus apareceu. Lázaro saiu de lá vivo, morto há dias, mas saiu de lá vivo. Assim é a vacina. Apresente seu corpo para Deus, tome sua vacina e vai ser feliz. É simples assim. A vacina é um bicho-papão que nunca vem, não existe. Toma a sua vacina. Eu só não vou tomar as 3, mas as 2 eu tomei. A outra eu não vou tomar, desculpa. É isso, gente. Você tem ainda algumas considerações para fazer? Gente, eu tenho uma consideração para fazer. Primeiro, cogitou-se muito, falou-se muito sobre o nome do nosso jornal, que eu considero como meu também. Falaram, Berg, você vem, você vai, você quer? Eu falei, vou com certeza. Aí falaram do nome Suprema Direita. Gente, aonde que Deus falou que nós estaremos? À sua direita. E a direita de Deus é suprema. Nós esperamos, sim, que a direita seja suprema no nosso Brasil, suprema no mundo, que nós consigamos construir algo melhor e maior, que nós sejamos maiores do que os ideais da esquerda, porque, quer queira ou não, é uma luta do bem contra o mal. É assim, não tem mais para onde fugir, é uma luta de fato do bem contra o mal. Queria agradecer ao Daniel pelo convite, agradecer a você, foi ótimo, foi maravilhoso, que Deus nos proteja, que a gente siga em paz e fazendo esse trabalho que para mim já deu, já é top, já é maravilhoso, eu amei. Obrigado mais uma vez pelo convite, é isso. Ai, deixa eu só falar uma frase. Tem uma música da Beyoncé que chama I Was Here. Ela fala, eu estive aqui. E na música ela fala que ela, enquanto ela estiver viva e ela estiver no mundo, ela vai construir, ela vai realizar, ela vai ajudar quem ela puder, ela vai sorrir, ela vai ser feliz, ela vai cultivar coisas boas e ajudar a construir algo bom. Ela vai deixar a sua marca nas areias do tempo. Gente, que nós, como seres humanos, possamos deixar a nossa marca nas areias do tempo. É isso. Um beijo. Vocês têm alguma coisa para falar ainda, Júnior, Ageu? Bom, eu tenho a agradecer por estar aqui. Eu estou assim privilegiado por participar da primeira, né? Acredito também, igual o Fauser, e que nós estamos aqui não para sermos melhores, mas para querer ser melhor do que os outros, mas estamos aqui para dar, né? Para mostrar quem nós somos e fazer de uma forma melhor. Eu vejo dessa forma, né? Somos estamos aqui com a intenção de passar a informação certa, né? Passar assim a verdade que nós lemos, ter opinião, as próprias opiniões, né? E parabéns pelo trabalho.
né, da Suprema Direita, né, você, Daniel, Jéssica. E é um prazer estar aqui com pessoas. Eu adoro o Fauser, né, o Ageu, assim, eu já subi a segunda vez com o Ageu, entendeu? Estou conhecendo ele, já conversei com ele uma vez. E Também você, gostei Jéssica, do para mim, Ageu. às vezes, eu admiro o trabalho da Jéssica, assim, o Daniel, para mim, né, é uma pessoa assim que eu tô satisfeito, muito feliz por estar com vocês. E é isso, né, gente? Obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos aqui. Quero aproveitar, quero agradecer a Jéssica, ao Daniel. Tive o prazer de conhecer eles aí semanas atrás. A gente fez um evento aqui para o nosso presidente, eles foram lá, participaram. Quero agradecer ao Juninho, ao... Cara, eu sempre esqueço como é o nome do irmão aí, Fauserberg. Fauserberg. Acredito que estejamos todos no mesmo grupo lá do jornal, tá? Qualquer coisa, podem me marcar, ou podem me chamar no privado, a gente pode amadurecer nossas conversas aí, colocar mais em pauta. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar participando. A gente realmente precisava de um jornal, principalmente aqui no TikTok, levar informações, que debatesse. E, cara, eu espero participar mais vezes. Espero que a gente evolua aí. E vamos somar juntos a partir de hoje e estar participando sempre. Obrigado pela participação de cada um de vocês, Ageu, Júnior, Pausenberg. Lembrando que essa live vai estar na íntegra no YouTube. E curta e compartilha, siga nossas páginas, né? Siga na página no Facebook, Jornal Suprema Direita, siga no Twitter, siga no Kawaii, siga em todas as redes sociais aí, que amanhã tem mais live, no mesmo horário. O horário de Manaus aqui é 20 horas, né? E o horário de Brasília vai ser às 21 horas. E eu aguardo cada um de vocês. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite.